Oi, queridas. Prometido, cumprido. O vídeo ficou pronto sobre Jesus e a Semana Santa, lembram? Eu quis compartilhar esse vídeo com vocês, porque é um dos vídeos mais lindos que eu já fiz, mais profundos. E eu queria compartilhar isso especialmente nessa Semana Santa, porque ele é um vídeo libertador. Ele tá com cortes, tá? Porque ele é uma live, né? Ele foi uma live. E nas lives tem perguntas, a gente cortou as perguntas para não ficar tão comprido. Então ele tem cortes, mas a mensagem tá ali, a ideia tá ali e vai com todo o meu carinho, porque é transformador e libertador. Vocês vão se surpreender e nós vamos mudar as nossas vidas se a gente repensar o que está falado ali. Um forte abraço para vocês e ótima Páscoa. Isso é muito importante que aconteça, queridos. Que a gente entenda isso, assim, né? Porque sempre passaram para nós que esta dor, este sofrimento de Jesus, nós tínhamos que carregar para o resto dos nossos dias, em todas as nossas vidas, porque era culpa nossa, Jesus está ali. E, queridos, claro, né, tem várias coisas, a gente erra para burro, a gente erra sem parar, o nosso planeta estava um horror, né? E a gente pediu mesmo ajuda, mas Jesus veio porque ele queria trazer o evangelho vivo. Era essa a função dele. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente pense, que a gente introjete. E que se alguns de nós ainda têm aqueles crucifixos de Jesus pendurado, sangrando, na sua casa, nas suas paredes, sabe, no seu lar sagrado, às vezes numa correntinha no seu pescoço, bem perto do coração. Queridos, quem sabe a gente consegue hoje tirar tudo isso de nós. Esse Jesus que foi crucificado, e aí vem mais uma parte, vão dizendo aí se vocês estão aguentando, tá tudo certo, tá? Porque assim, ó, além de agora a gente saber que naquele momento não teve tudo aquilo que parece ser, né? Jesus estava completamente envolvido em outra esfera, né? Também existe o fato de que isso a gente já estudou, mas a gente não se dá conta, sabe? Porque é colocado para nós o tempo inteiro que a gente tem que saber da crucificação. O maior sofrimento de Jesus, queridos, o grande martírio de Jesus não foi morrer, foi nascer. Ele estava lá nos planos mais altos, direto, ele já estava pronto, ele nunca mais precisava reencarnar, entende? Ele nem tinha perispírito mais. Ele levou muito tempo, dizem que 1000 anos, né? Para se preparar para esta descida, porque ele ia encontrar aqui isso que nós sabemos, né? E ele estava lá no altíssimo astral. Ele teve que se preparar. Quando ele chegou mais perto, ainda tiveram que pegar esse fluido do planeta e criar um perispírito para ele, porque ele não tinha mais perispírito, para que ele pudesse, então, ter um corpo físico. E isso foi um sofrimento tremendo. Isso foi o nascimento de Jesus, que a gente comemora todos os anos, né? Como sendo o grande divisor de águas deste planeta. Ele dividiu a história quando nasceu e quando viveu, né? Ele transformou esse planeta em antes e depois dele, porque ele estava imbuído de uma missão que era falar de amor, trazer o amor e fazer o evangelho vivo aqui para nós.
Então, vamos nos livrar hoje, vamos nos libertar as nossas mentes, o nosso campo mental. Primeiro, desta culpa de termos matado Jesus. Segundo, de achar que a dor e o sofrimento é que vão nos salvar. Porque como Jesus morreu na cruz e saiu iluminadíssimo, pareceu às pessoas, né? E depois eles fizeram questão de nos mostrar isso, né? Como sendo verdade, que por ele ter morrido na cruz, sofrendo, é que ele se iluminou. Gente, ele já era um Cristo. Ele já era iluminado, iluminadíssimo. Ele vem aqui, nos ensina, transforma as energias do planeta, muda tudo, né? Muda, divide a história. E aí, não foi por causa dessa crucificação, entende? Então, não é a nossa morte, o tipo de morte, ou quando nós morrermos, que nós vamos nos iluminar. Não é o sofrimento que nós passarmos nesta vida que vai nos iluminar. É o que nós aprendermos com este sofrimento. É a vida que nós levarmos aqui nesta encarnação e em todas as outras, mas, claro, estamos falando desta. É a vida que nós vamos levar nesta encarnação que vai determinar a diferença do tipo de vida que nós vamos ter e do quanto nós seremos iluminados. É isso que faz a diferença. E não a dor, o sofrimento e procurar uma morte difícil, uma vida difícil. Nós não vamos ganhar nada procurando uma vida difícil, tá? Se nós tivemos uma vida difícil até aqui, vamos estudar mais sobre isso e parar de acreditar e botar poder no sofrimento. Não é isso. Se nós estivermos sofrendo, vamos pensar por que tanto sofrimento nas nossas vidas e vamos tirar isso que está nos levando a sofrer tanto, para que a gente seja mais livre, mais limpo, tá? Nós podemos ter Jesus nas nossas casas, num quadro, claro que podemos. O que a gente não devia mais ter era aquele Cristo crucificado sofrendo daquele jeito, cheio de... Tá? Não, enfim, isso não, tá, queridos? Se a gente puder, hoje, se libertar disso, nós vamos mudar completamente as nossas vidas daqui para frente, tá? Porque uma coisa é assim, é aquilo, todos erram, todo mundo erra, tá, queridos? Mas assim, imaginem como é para o nosso cérebro, e agora eu estou falando de corpo físico, tá? De como é para o nosso cérebro, de como é para o nosso corpo mental e para a nossa mente física. Estou falando física, tá? Toda vez que a gente olha um Jesus crucificado ou sangrando, imagine, e aí trazendo junto aquelas crenças de que morreu por nós, é culpa nossa. Imaginem toda vez que a gente olha isso, o que isso causa no nosso corpo físico, porque o cérebro está recebendo a mensagem que ele, né, está recebendo há muito tempo, não é hoje, de culpa, de sofrimento e de dor. Então, vamos nos livrar disso, queridos. A partir de hoje, quando nós enxergarmos um Jesus crucificado, nós vamos pensar, que pena, ainda tem gente que acredita nessa culpa, nessa dor e nesse sofrimento. Graças a Deus, né, queridos, que Jesus é quem é. Porque se fosse um ser menos evoluído, toda vez que a gente olhasse para um crucifixo, ele ia receber essa mentalização. Ele ia receber essa energia. Ele não recebe, tá? Porque não tem como. Mas não chega até lá uma coisa tão primitiva, né? Mas chega em nós. Então, que a gente consiga hoje, a partir de agora,
limpar isso tudo de nós e fazer com que daqui para frente, toda vez que a gente se lembre de Jesus, a gente lembre daquele ser iluminadíssimo, inteligentíssimo, que tinha um poder na fala, no olhar e nas mãos, que transformava tudo, não só ao seu redor, mas a muita distância a partir do corpo dele. É isso, queridos, que nós temos que mentalizar. E você sabe que eu não fico pedindo toda hora, né, para compartilhar, mas essa live de hoje, queridos, é uma das lives que seria maravilhoso que vocês compartilhassem, que vocês mostrassem para os jovens, para os adolescentes, para que eles não carreguem esta mentalização negativa de culpa, de dor e de sofrimento a vida inteira com eles. Não é isso que Jesus queria de nós. Ele veio para trazer a luz do amor. Ele veio para transformar a nossa visão, para que a gente pudesse colocar amor em tudo nas nossas vidas. E a gente aprende muito quando a gente está estudando, e isso tem que ser um divisor de águas, sabe? Quando a gente estuda, ouve uma coisa dessas, o ideal é que a gente não seja nunca mais o mesmo, né? Porque, assim, quando acontecerem as coisas, os sofrimentos, que a gente não ponha valorização demais nisso, que a gente não ponha força demais nisso, sabe? Olha para esse sofrimento e vê o que eu tenho que crescer, o que eu tenho. Porque, claro, né, que Jesus não estava vendo, mas o que estava acontecendo ali embaixo, né, da cruz, onde as pessoas estavam, eram as mesmas coisas que até hoje acontece, sabe? Orgulho, vaidade, egoísmo, né, manipulação, tudo isso foi o que aconteceu ali. Só que isso também nós vamos nos livrar, entende? E não é porque está lá embaixo, é porque como a gente não vai mais associar Jesus com dor, sofrimento e culpa, nós vamos associar Jesus com o que a gente tem que associar. Jesus é amor, Jesus é libertação, Jesus é uma transformação e uma cura interna nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, no nosso corpo mental. Nunca mais, queridos, nós vamos procurar algum tipo de sofrimento. Jesus, nossa, foi um ser que marcou muito, ele deixou muita coisa. Tudo aquilo que aconteceu foi retratado, está sendo retratado até hoje, né? Reparado, tem muita gente que está sendo reparada. Ele foi preparado, inclusive, para morrer, para ficar pouco tempo naquela cruz, né? Toda aquela oração lá no monte, lembram que ele sangrou? É verdade, tá? Que aquilo aconteceu para que ele perdesse energia e o corpo dele fosse mais rapidamente para ele não sofrer naquela cruz ali pendurado, né? Então, tudo certo, tudo cuidado, tá, gente? Porque esse tema, né, ele é forte, mas ele conseguiu ficar leve, né? Vocês conseguiram entender de um jeito, sabe? Isso me faz pensar que a faxina está sendo feita, tá? Está sendo feita aí na cabeça de vocês. Imaginem, eu não sei, tá? Se nós temos alguma crença negativa e limitante maior do que essa. Se a gente conseguir hoje, queridos, e vocês estão me dizendo que sim, que vão conseguir, né? Se a gente conseguir hoje se livrar disso, nós fizemos a nossa Páscoa, tá? Mas mais que isso, nós demos um salto quântico na nossa consciência milenar, tá? Porque a nossa consciência milenar vem desde há muito tempo acreditando em sofrimento,
que quanto mais eu erro, mais eu sofro, quanto mais eu sofro, mais eu erro. E agora, hoje aqui, a gente está mudando, a gente está entendendo de verdade o que Jesus quis dizer com a lei do amor. E a lei do amor faz com que eu transforme tudo em mim, ao meu redor, em todos os meus corpos. E às vezes, corrigindo, curando, transformando coisas que poderiam se tornar, sim, sofrimento e dor e que não serão. A gente tirou uma crença limitante fortíssima de nós. Agora, depois dessa live, tá? Coloquem coisas positivas de amor por vocês, de carinho, sabe? De gratidão. Digam palavras bonitas a respeito de vocês. Eu amo vocês, queridos. Ótima semana. Fiquem com Deus, com Jesus e façam as novas mentalizações.